Está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar de um projeto de lei que prevê multa para quem aplicar trotes no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Está aqui no estúdio o vereador Dr. Tiago Duarte, que é o autor do projeto de lei em tramitação. Também está conosco Rosane Ciconé, que é a representante da SAMU. E ainda participam do debate Marcelo da Costa, que é coordenador do projeto Fala Porto Alegre, e a enfermeira Dinorá Sensi, que faz parte do Corém-RS e também faz parte de um núcleo de educação da SAMU, não é isso? Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, vereador, tu tens uma noção de quantas são por semana, por mês, as ligações fraudulentas para o SAMU? O que faz necessário uma lei para fiscalizar essa questão? Obrigado, Poliana, pela oportunidade. Na prática médica, na prática clínica, a gente que já atua, sou médico do município já há 13 anos, a gente vem observando nas unidades uma grande dificuldade, muitas vezes, de se ter acesso ao SAMU. E conversando com muitos colegas que trabalham no SAMU, tanto médicos quanto enfermeiras, técnicos de enfermagem, essa informação nos chega com muita força, de que existe um grande contingente de ligações fraudulentas ao SAMU. Não são enganos, são ligações que depois, a partir do momento em que são captados pelo BINA, se retorna às ligações e se observa que foram brincadeiras, enfim, que são ligações que não condizem com o atendimento real. E isso propositalmente fraudulentas. Ligações francamente fraudulentas. E isso, eu acho que os técnicos aqui até podem nos ilustrar melhor o contingente desse número, mas que os dados que a gente tem são de um contingente bastante representativo, né? Alguns falam em torno de 30%, outros falam um pouco menos, outros falam até em 40%, e eu acho que a gente pode estar esclarecendo. E é importante que a população tenha bem claro isso. Esse período gasto pelo técnico do SAMU, pelo profissional que está lá atendendo, que está atendendo a ligação fraudulenta, deixa de ser empenhado realmente na realização do atendimento, na relação com um salvamento, e isso realmente pode significar a diferença entre viver ou não desses pacientes. Então é importante que a gente tenha bastante responsabilidade ao usar o telefone. E é claro que o dono da linha, independentemente de quem faça a ligação, o dono da linha, porque ele é o responsável legal por aquela linha de telefone, ele tem sim que ser responsabilizado por essa ligação indevida. E esse é o intuito desse projeto que a gente está tramitando aqui há mais de um ano, aqui na Câmara, há um ano e meio já está tramitando, e provavelmente dentro dos próximos meses deve ir à votação no plenário. Depois a gente volta e fala um pouquinho sobre o processo de tramitação desse projeto de lei, mas eu queria falar com a Rosane, que nos bastidores do programa antes me falava que em torno de 34% das ligações podem ser consideradas trotes, é isso? Exatamente. Nós temos o volume de ligações feitas ao SAMU diariamente, ele é um volume bastante grande de ligações em geral, que elas são classificadas como trotes, enganos, né, e ligações que são fora de área, muitas informações, e os pedidos de socorro de fato, né. E nós podemos dizer que os trotes, eles são maiores até em volume do que os pedidos de socorro, né. Em torno de 34% do total de ligações são classificadas como trote. E nós temos dados de, mais ou menos, são 800 ligações por dia, por exemplo, 260 ligações em geral, né, em todos esses grupos de classificação. Em torno de 260 são ligações caracterizadas como trote e 220 são pedidos de socorro. Então, veja, tem quase que um número maior de ligações de brincadeiras ao telefone do que de verdadeiros pedidos de socorro. Então, isso é uma coisa que só não atrapalha mais o funcionamento do serviço, porque as pessoas que atendem, elas já
adquiriram, Estão né, treinadas um para certo perceber treinamento, tem um feeling para poder discernir quando é uma brincadeira, né? E isso, eu digo, não atrapalha mais porque não faz gerar atendimento, né? Desse número, evidentemente, que não são enviados ambulâncias para atender essas situações, porque o trote só vai à ambulância quando ele é muito bem construído, né? Às vezes as histórias são tão verdadeiras, são tão... né, que o médico, tanto a telefonista quando acolhe o pedido de socorro, né, quanto o médico que regula aquela situação, eles definem, né, entendem como uma situação verdadeira. Então isso é um número muito pequeno, na verdade, o que faz gerar uma missão, o que faz gerar um atendimento, né, um envio de uma ambulância. Mas atrapalha o serviço no sentido de que isso utiliza uma linha telefônica. Quando as pessoas estão brincando, usando o 192, né, para uma brincadeira, elas estão impedindo que outras pessoas, como o vereador colocou, que estão precisando e que estão do outro lado da linha tentando acessar o 192, não conseguem fazer porque alguém também está concomitante acessando e para brincar o telefone, né? Para fraudar, então, um pedido de socorro. Então, nesse sentido, isso atrapalha muito, né, o fluxo. É claro que essas ligações todas, elas passam pelo filtro da telefonista antes. Sim. Mas eu imagino que para o profissional de saúde ignorar gere um desgaste, né, ter que lidar com esse tipo de situação. Na verdade, o desgaste é muito mais de quem está dentro da central recebendo essas ligações e, que nem a Rosane colocou, realmente tendo a necessidade de ter esse feeling para poder filtrar e encerrar essa ligação e desocupar a linha mais breve possível para poder liberar para quem realmente está precisando pedir o socorro efetivo, né? Na verdade, infelizmente, as coisas nem sempre acontecem desta forma. Muitas vezes o trote, né, acaba sendo constante e prolongado. Mas na prática, boa parte das vezes os telefonistas, as pessoas que estão na linha no momento que entra a ligação no sistema, tem esse feeling que conseguem separar, assim. Mas tu fazes parte de um núcleo de educação continuada do SAMU, é isso? Isso. Como é que funciona? Os profissionais nesse núcleo são educados para lidar com essas situações? Isso, na verdade a gente tem dentro do serviço, né, eu estou como representante do Corém, até por fazer parte da comissão de desastres do Corém, mas eu sou funcionária do SAMU, né, sou trabalhadora do SAMU e trabalho então com educação continuada no SAMU. Estou recentemente nessa atividade, mas uma das nossas atividades é sim fazer treinamento com essas pessoas e realmente trabalhar para que elas tenham esse feeling de encerrar a ligação no momento que ela né, se estende ou que realmente percebe que é trote. Às vezes ele vai fazer o processo todo como se fosse um chamado de socorro normal para depois passar a ligação, né? Isso ocupa uma linha que poderia estar sendo ocupada por alguém que realmente precisaria de socorro. Tá certo. E o Marcelo também tem uma certa experiência com linhas telefônicas, né? Faz parte do projeto Fala Porto Alegre. Como é que você insere esse projeto na questão trabalhada aqui pelo projeto de lei? Existem diversas interligações que a gente pode ter, tanto com o projeto quanto o 192. Permite fazer um breve histórico quanto ao Fala Porto Alegre 156. Quando o prefeito Fortunati assumiu no ano passado, nós tivemos aquela causa em felicidade do rapaz ter falecido levando um choque na parada de ônibus. Então houve logo uma determinação do prefeito que houvesse uma unificação, porque a prefeitura contava, além do 192 como uma causa à parte, assim, muito importante, mas também com o 118 da IPTC, o 115 do DEMAI, 153 do vandalismo da Guarda Municipal, o 0800 para o turismo, mais um telefone da Fazenda e o próprio 56 que atendia as outras coisas. Então, dentro dessa determinação, no projeto de 6 meses, nós unificamos o 156 para o atendimento. Então, numa interface junto com a Secretaria da Saúde, para um segundo momento, para nós, inclusive, fazer diretamente, quando cai ligação que seja destinado ao 192, para a gente repassar, para não ter perda de tempo, porque normalmente são situações de emergência, as mesmas que nós já temos hoje, semelhantes com a IPTC. Sempre o pessoal da IPTC, na Central de Atendimento Especializado, porque o 156 hoje são 6 centrais que tem,
A IPTC tem toda essa preocupação com o acidente, que tem risco de vida e trânsito e mobilidade dentro da cidade. Então, nós vamos avançar nessa segunda fase do 156 para deslocar diretamente as ligações. Um sistema automático. Exatamente, de ter, porque hoje a parte de tecnologia a gente já tem um bom domínio quanto a isso. Existe uma previsão nesse sentido? Para setembro nós pretendemos começar a fazer as negociações, já falamos com o secretário Casatelli, com o Marcelo Bose, para começar a expandir isso aí, mas tem que consolidar realmente o 156 que está. Só que nós estamos com outras campanhas aí, agora que o 156 está tendo um fluxo grande. A nossa média em Porto Alegre é de 6 mil ligações, com os containers que estão sendo colocados aí, passou para 8 mil, então nós temos que tudo equalizar esse problema. Mas vamos interligar, que é importante. Dentro dessas ligações, vocês enfrentam também o problema dos trotes? Já é até parece que é uma síndrome das pessoas que têm esse desvio de conduta, realmente, de ligarem para o 190 e o 192. Assim, vamos dizer, graças a Deus a gente não tem tanto trote, não se verifica ali, eu estou já há um ano e não há um queixume de nenhuma das outras centrais de atendimento quanto a isso, quanto a essa preocupação. Mas tem um outro fator de por que não há. Que o 192 e o 190 são números de alta divulgação de anos. Parece mentira, mas o 156, nas pesquisas que nós fizemos em novembro do ano passado e abril, apenas 11% da população sabe que é o 156. Então, acho que o fator está ligado a isso. Como as campanhas agora têm sido divulgadas, a unificação 156 está aumentando o público que conhece, provavelmente nós também vamos ter esse desvio, e aí já combinava com o vereador Tiago, para que a gente fizesse uma emenda, além do 192, também a gente incluísse 156 nisso aí, para que realmente a gente já, se houver alguma demanda quanto a isso, negativa, para que nós segurássemos dentro disso aí. Há tempo ainda, vereador, para incluir emendas? Sem dúvida, né? O projeto, antes de entrar na ordem do dia, né, ele pode ser emendado pelo conjunto dos vereadores, e essa contribuição a gente tem constantemente, e a gente mesmo, antes mesmo de entrar na ordem do dia, a gente pode fazer essa emenda, e eu acho que o Marcelo traz com muita propriedade. Eu acho que é importante a gente fazer com que os serviços públicos estejam a serviço da cidadania, né? E muitas vezes não é isso que a gente observa, principalmente com esse serviço de maior demanda. E são pontos nevrálgicos aqui, muito bem colocado. Imaginem, 30% das ligações para 192 são ligações fraudulentas, são pessoas que deixam seu telefone, às vezes com um filho adolescente, me corrija se eu estiver errado, que faz a ligação para ouvir a voz bonita da atendente no telefone. Né? Parece brincadeira, mas esse período que está sendo perdido neste processo pode deixar de estar se fazendo o atendimento lá na ponta, lá na Restinga, lá no Lami, lá em Belém Novo, em função dessa ação irresponsável dessa pessoa que está ligando, né? Do dono desta linha, eu já diria, né? Porque o responsável pelo telefone, legalmente, é o dono da linha, né? Então, é importante que a gente use os serviços com responsabilidade. E quem não usar esse serviço que é público e que é gratuito, 192, a ligação 192 e 190 são gratuitas, quem não utilizar esse serviço com responsabilidade tem sim que ser penalizado. A pena que o projeto prevê são 20 unidades financeiras municipais, é isso? O que representa isso, né? Diz que uma das maiores dores que o ser humano tem é a dor no bolso, né? Então, e administrativamente é o que se tem que fazer. Então, o que a gente pensou dentro desse projeto? Que a gente pudesse caracterizar essas ligações como fraudulentas, como já faz o 192, como já faz a Secretaria Municipal de Saúde e certamente vai fazer o Fala Porto Alegre, caracterizar essas ligações como fraudulentas. Claro que dá espaço para que possa haver o direito ao contraditório dessas pessoas, mas que a partir
do transcurso do prazo e de que essa ligação não tenha sido computada continue como fraudulenta, que o poder público municipal possa executar num conveniamento com as operadoras de telefone, possa executar essa multa, sim. Então, é esse instrumento que, a partir da lei, a gente quer oferecer à Prefeitura e ao Poder Público Municipal, que possa, sim, o prefeito ou os secretários, também no caso, executarem quem está utilizando de forma irresponsável e indevida um serviço público que salva vidas todo dia, né? E de que forma... Essa parte, por exemplo, permite que pode ser uma diferença que tem entre 192 e 156, que as nossas ligações são tarifadas. E as do 192, todos os 190 não são tarifados, são gratuitos. Agora todos os outros serviços eles são tarifados. Apesar que muita gente liga assim, reclamando, não dando trote, a ligação eu estou pagando, mas isso é a legislação federal assim determina que os próprios serviços municipais por telefone sejam cobrados. Então, essa parte. E a outra é da lista negra. Hoje nós já adotamos isso no 156. E adotamos para preservar uma lei municipal que tem dos telemarketing, que os telemarketing saem ligando para tudo que é número e não sabe. Porque o 156, assim como o 192, ele é uma máscara de outro telefone. Claro. No caso nosso, o 3289-0156. E os call centers saem a discar enlouquecidamente por próprio sistema computador. Então, quando nós detectamos que é uma chamada dessa fria, vamos dizer assim, a lista negra lá, o próprio sistema já inclui e se outra vez ele tentar ligar, já não vai cair. Pois é, isso que eu queria ver. Vocês têm, então, no 156, um sistema para reconhecer as ligações. A SAMU, tu falaste antes no sistema de BINA, mas tem um sistema que possa reconhecer de onde vêm todas as ligações recebidas? Nós, na verdade, acho que a partir da lei nós vamos ter que trabalhar no sentido de ter uma rotina operacional, né? Até para trabalhar no sentido da aplicabilidade, né? Que acho que o nosso grande desafio, nós brasileiros, é a ousadia de cumprir as leis, né? Então, nós vamos precisar definir alguns fluxos nessas ligações, identificar, eu imagino uma espécie de auditagem das linhas, porque hoje o que nós temos? Nós temos números que já são praticamente conhecidos, né? Que as telefonistas já veem um númerozinho ali estampado e já sabem, né? Já meio que identificam, porque aquele usuário liga durante a madrugada 10, 20, 15, 30 vezes, né? Ou que são as pessoas contumazes ali. Então, e todas as falas são gravadas para quem acessa 192. Isso é uma coisa importante. E também, né, referindo, acho que um dos motivos que leva o usuário a usar e a brincar no telefone é o fato de ser gratuito, né? E que também, talvez no imaginário, o 190 e o 192 são números que a expectativa, e que é nossa também, né, enquanto serviço, de gerar uma resposta quase imediata. 156 é uma resposta mais eletiva, podemos dizer assim, né? Ela pode ser agendada, o lixo que não passou, o cano da rua que, por mais urgente que eu classifique isso como uma necessidade, não é uma necessidade, né, que não coloca em risco iminente de vida. Diferente na situação de alguém que está sendo assaltado, né, que está sendo agredido, que precisa da intervenção da polícia, ou a nossa, né, alguém que precisa de socorro de saúde. Então, acho que isso faz com que as pessoas criativas, poderia dizer assim, me falta o termo agora, né, usem do trote. Bom, ao termos pessoas com esse perfil, nós vamos ter que pensar uma forma de como buscar, né? Certamente as ligações que aparecem demasiado numerosas, isso vai ter que nos demandar ouvir essas ligações para poder caracterizar aquilo como trote. Porque é evidente que um número vindo de um mesmo telefone por várias vezes, ele não significa sempre trote, né? Nós vamos ter que ser cuidadosos no sentido de avaliar. O número do mesmo telefone, ele pode ser de uma situação, de um acidente de trânsito, por exemplo, onde várias pessoas ligam no mesmo telefone público, pessoas que passam ali, que estão vendo acontecer e ligam, né, várias vezes para o SAMU. O fato de muitas ligações estarem vindo derivadas de um mesmo número, quando são sérias, isso nos faz pensar que é uma situação verdadeiramente grave, né? Então,
é importante não fazer essa distinção, assim, nós vamos ter que ser muito cuidadosos e seremos, né, ao avaliar esse número assim grande de ligações, né, para poder caracterizar, para também não penalizar quem não merece e penalizar, sim, e poder encaminhar isso de uma forma bem consequente, bem responsável, né, desse número. Como nós vamos fazer, a gente vai ter que então pensar. É uma espécie de auditagem nas ligações, ouvir as gravações, né, para poder estar selecionando. Ainda é um próximo passo, então, caso o projeto seja aprovado. A multa prevista de 20 unidades municipais, ela gira hoje em torno de R$50 para cada ligação, né? Essa é a proposta. Então, eu acho que isso é muito claro, que bom que a gente possa avançar nesse processo aí. Eu acho que as colegas do SAMU até poderiam contribuir também. São tantos casos, eu tive conversando lá com os colegas, com o Luciano, com todos os colegas do SAMU, tanto com o enfermeiro quanto com o colega médico, são tantos casos e é uma gama a criatividade é tão grande nesse sentido que realmente é muito... essas pessoas têm que ser responsabilizadas, né? Então, são ligações, às vezes, em regiões onde se tem a câmera da EPTC e do SAMU, e que é dito que teve um acidente lá e que a partir, agora, com a integração do SAMU com a EPTC, o SAMU consegue visualizar o acidente através das câmeras da EPTC e constatar que não houve o acidente. Né? Então, é importante também que a gente possa, a partir daqui, educar o cidadão, que o cidadão saiba dessas coisas, mesmo esses que praticam esse tipo de delito, eu vou dizer assim, que praticam esse tipo de crime contra o conjunto da sociedade, para que mudem a sua prática, porque certamente a partir desse esforço coletivo e da aprovação desse processo, eles vão ser penalizados. Claro, claro. E parte também, claro, com o projeto aprovado, é a penalização, existe a possibilidade da penalização, mas também existe uma necessidade de que essa vigilância urbana seja aumentada, né? No caso da integração com a EPTC, né? Para que os próprios órgãos de controle possam controlar melhor. Poliana, me permite, mais que a EPTC, isso já é uma diretriz também de governo do prefeito Fortunato, que a prefeitura é uma só. Bom, nós já estamos trabalhando com a integração de cadastros, então já vou antecipar que nós vamos disponibilizar todo o cadastro do Fala Porto Alegre para lá. Porque hoje no sistema do Fala Porto Alegre, quando o cidadão ele entra, e se já teve ligações anteriores, aparece toda a ficha dele, nome, endereço, o que ele pediu de água, de poda lá. Bom, isso vai cair no SAMU e ele vai saber. Porque a pessoa, ao dizer que está num determinado endereço e o endereço já não corresponde àquele que está no cadastro, e aí nós vamos ter uma integração dos cadastros de predial do IPTU, do DEMAI com o Nunca Mais, Alvará. Então, todo isso aí nós já estamos aportando isso, é um projeto estratégico de governo para que a gente possa disponibilizar todos os órgãos, porque na verdade a prefeitura é uma só. A própria IPTC e o DEMAI, que tinham sistemas que estavam a partes do Fala Porto Alegre, estão se integrando no mês de agosto. Então, nós temos que ter todo esse arcabouço para mostrar para as pessoas. Acho que, desculpa, vereador, mas toda essa nossa integração já vai dar uma parada muito boa nas pessoas, porque quando se ligar lá tentando identificar que é o seu João e ali é o endereço do seu Pedro, já vai dar uma estancada. Então, mas toda a iniciativa demonstra também para mexer com que o executivo se mexa atrás de solução também. Tá ótimo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, já a gente retorna com Porto Alegre em Debate, hoje falando de um projeto de lei do vereador Dr. Tiago, que prevê uma multa para quem ousar ou insistir em aplicar trotes no SAMU. A gente volta já. Todo mundo
mundo fala em coleta seletiva de lixo e reciclagem, mas você conhece as etapas que envolvem o processo? Desde o recolhimento do lixo seco até a volta dos produtos ao mercado? Após a coleta seletiva, o lixo é encaminhado para uma unidade de triagem, onde é feita a separação dos plásticos, papéis, vidros, isopor e demais materiais recicláveis recolhidos. Após a divisão, o lixo seco é prensado e agrupado em fardos. Em Porto Alegre, existem 16 destas unidades conveniadas, onde trabalham centenas de pessoas de baixa renda. Tá vendo que trabalhão? Só depois de todo este processo é que o lixo reciclável é vendido para as grandes indústrias como matéria-prima para novos produtos, como a caixinha de leite que você compra no supermercado. Além das embalagens longa-vida, latas de refrigerante e garrafas PET, estão sendo fabricados também tubos de PVC feitos a partir de material reciclado. E não é só. A chamada indústria verde está sempre trabalhando para descobrir novas formas de reutilização dos resíduos. E você também deve incentivar a reciclagem adquirindo artigos que podem ser reaproveitados. Para saber se o produto que você está comprando é reciclável, basta procurar este símbolo aqui. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje discutindo um projeto de lei do vereador Dr. Tiago Duarte, que propõe uma multa para quem fizer trotes para o SAMU. A gente estava discutindo aqui o valor da multa, né, o valor que o projeto prevê. E o valor arrecadado, uma vez feita a multa, iria para o Fundo Municipal de Saúde. Como é que funcionaria isso? Exatamente. Então, assim, o projeto prevê que a gente arrecade essas 20 unidades financeiras municipais, né, e que o recurso todo arrecadado a partir da verificação de ligações fraudulentas e da cobrança, na verdade não é o município que cobra, as operadoras de telefone cobrariam da pessoa, né, e repassariam esse recurso para o município. Esse recurso iria para o Fundo Municipal de Saúde, exatamente onde um dos receptores desse recurso é o próprio SAMU. Então, esse recurso seria para refinanciar, auxiliar na estruturação maior ainda do SAMU. Uhum. Então, esse é o nosso objetivo com esse projeto. Realmente, a fúria arrecadatória não é o objeto. Tomara que nenhum dinheiro vá para o Fundo Municipal de Saúde, tomara que se eliminem esses mais de 30% de ligações fraudulentas. Esse é o objetivo realmente é educar. E a gente espera com isso que realmente diminuem muito esses casos aí grosseiros que a gente tem observado nas ligações indevidas para o serviço de urgência. É claro que a educação e a não existência dessas ligações é o objetivo final, mas todo processo educacional tem uma transição, né? Tu acreditas, Dinorá, que essa renda acumulada com as multas poderia de fato fazer alguma diferença no Fundo Municipal de Saúde? Olha, eu acho que o ganho de educação é muito maior do que esse ganho financeiro, né? É lógico que a gente vai com certeza ter bom uso para o fundo. A gente pode estar viajando aqui imaginando, nossa, nós conseguimos fazer trabalho de educação continuada com os telefonistas, né? Com os próprios profissionais do serviço, enfim. Mas eu acho que o ganho maior é muito mais da educação da população. Porque, que nem o Dr. Tiago disse, eu acho que as pessoas, né, às vezes, onde sente mais dor, que é o bolso, acaba sendo onde realmente dá mais frutos, né?
E eu acho que essa coisa de, se realmente funcionar, e a gente torce para que isso funcione, aproveito inclusive para parabenizá-lo, Dr. Thiago, pelo projeto, e lhe dizer, temos vários outros projetos a ser pensados no SAMU, né, no serviço. Os nossos dados do SAMU Porto Alegre são esses, mas com certeza o SAMU Metropolitano tem outros dados que não são diferentes, talvez né, com situações diferentes. Outros serviços com certeza também tem. O próprio 156, por enquanto, não tem, porque a ligação não é gratuita, mas com certeza também teria. E eu acho que isso é um ganho muito mais de educação do que um ganho financeiro. Claro, claro. Uma questão que a senhora levantou antes é que as operadoras, no caso, cobrariam a multa do dono da linha e repassariam isso para o Poder Municipal. Quem fiscalizaria esse processo? Como funcionaria isso? Esse processo de passar a verba de uma empresa privada para o órgão municipal? Na verdade, o que se tem a partir da criação da lei, o que se tem que ter é um conveniamento entre a secretaria ou a prefeitura e a empresa privada, né? Baseado em uma lei municipal. A prefeitura tem condições de apontar esses números e, evidentemente, cobrar esse processo que está sendo indevido. Tá ótimo. Mas nós é uma empresa privada, mas com serviço concedido. É um serviço Exato. federal concedido. Concessão. Ela tem que, de alguma maneira, se encaixar e, nesse entendimento, Sim, ela sim. é privada no sentido de que... Mas é um serviço concedido público, então, na minha visão, muito tranquilo de que haja esse capaz. E esse sistema de captação das ligações, que na verdade vocês estão propondo aqui que seja integrado no futuro, né? O que isso demandaria da própria prefeitura, do Poder Executivo? Tens como tu fazer assim não uma previsão, mas assim uma projeção de quando isso poderia acontecer? Eu acho que ainda no segundo semestre nós vamos estar estabilizando essa parte, porque com a própria Prosempa... Independente da aprovação desse projeto? Independente da aprovação. O projeto do Dr. Thiago, ele vai nos instigar que a gente se adiante disso aí. Mas com a própria Prosempa hoje e com a criação do CETIC, que é o Comitê de Tecnologia, Informação e Comunicação dentro da Prefeitura, onde existem diversos secretários, há toda uma diretriz que já foram dadas. E nessa implantação do 156 no ano passado, com a aquisição de novos equipamentos, o que nós temos que fazer para disponibilizar para o SAMU vai ser licenças que nós temos que adquirir, tantas licenças. Hoje nós temos 120 linhas simultâneas, todas elas também gravadas, com a recuperação de mensagens e todo um feedback que pode colocar como histórico dentro das próprias, além da interligação com o Fala Porto Alegre. Então isso é questão de nós nos aliarmos, era uma segunda fase, agora parece que amadureceu e as forças se convergiram para que a gente dê esse segundo passo dentro do 156. Que dentro dessa segunda fase também estão as próprias fiscalizações do município, que não estavam dentro do 156, que hoje tem uma certa dificuldade. Vou dar um exemplo assim, o secretário Walter sabe disso. No sábado à tarde, se alguém está vendendo um móvel e a gente vê esses caminhão pela cidade lá, tu tem uma dificuldade de fazer. Nós vamos tratar de entrar no 56. É uma diretriz do prefeito Fortunati, o secretário Busato tem encaminhado para isso, da própria pessoas em rua, do acolhimento. Também hoje está num número de 8 dígitos. Vai passar para um 56 e vai se deslocar essa parte. O PROCON, que também tem um número de 8 dígitos, também está entrando. Então nós estamos trazendo, vamos manter o 190, 192, assim, mas vamos deslocar daqueles que vão cair e fazer com que o 192 possa também usufruir essa tecnologia de ponta que nós estamos utilizando. Tá, Marcelo falava da capacidade de ligações, né? Capacidade de atendimentos. É semelhante à capacidade do SAMU? Sim, hoje, em termos de entrada de ligações, nós podemos receber, então, são 6 ou 7 ligações concomitantes que podem estar entrando ao mesmo tempo, né? Não é uma capacidade tão elevada assim, né? Mas acho que é uma coisa importante isso que o Marcelo fala, de preservar os 190 e 192, porque tem a questão do anonimato, né? Então a gente não pode pensar em uma grande central de atendimento onde todos os números estejam, né? Podem estar sob um guarda-chuva numa forma organizada, mas preservando, então, justamente eu imagino que
que o gestor, né, pensou nisso no sentido dessa preservação do anonimato. E, em relação a esses dois números, da polícia e da saúde. Como é que funciona? Só esclarece para a gente essa questão do anonimato. Ela é um... Não, no anonimato que eu me refiro, imagine se alguém liga para pedir socorro para alguém que foi para um terceiro que está baleado porque é num bairro onde de tráfico de drogas, né? Então isso isso no momento que tu recebe, avalia e decide pelo recurso, não existe um entendimento de quem é que precisa ser atendido, né? Isso não seria talvez prejudicado por essa identificação imediata para se fazer a avaliação se é trote, se não é trote? Ou poderia identificar e se avaliar que não é trote, simplesmente apagar a identificação, alguma coisa assim? Acho que isso não chega, não atrapa, porque essas ligações, elas dificilmente, né, se é um trote e se depois enviou recurso, esteve na cena, foi até para prestar o atendimento, bom, isso vai acontecer, mas de cada 10 ligações, se acontecer uma vez... É que a identificação, eu vejo ela como diferente, né? À medida em que a ligação for caracterizada como uma ligação verdadeira, independentemente do autor, não vai se buscar o autor desta ligação ou se identificar, porque daí aí se perdeu o objetivo. Mas a partir do momento em que se detecta ligação fraudulenta, e essa é a grande, e é isso que se observa lá no cotidiano do SAMU, e elas são reiteradas, ou seja, até nem são no mesmo dia, né? Então, pessoas que ligam sempre no mesmo horário, como a nossa colega do SAMU falou, a Rosane falou, são pessoas que ligam no mesmo horário, que pegam a mesma atendente, do mesmo telefone, com objetivos outros, às vezes nem tratam de salvamento, às vezes não é nem tratar de salvamento de doença, são outras coisas. A partir do momento em que isso for identificado, realmente essa pessoa tem que ser identificada. Uma outra coisa que veio no bojo desse projeto, que inicialmente o nosso telespectador pode ter ideia, as pessoas devem dizer, não, mas muitas vezes as ligações são de orelhões. A minoria é de orelhão. A grande maioria são de telefones identificados e que tem nome de proprietário. Então, essas pessoas têm que ser efetivamente responsabilizadas por isso. Pois é, eu disse no início do programa que a gente voltaria para falar do processo de tramitação do projeto, e eu gostaria de falar nisso agora. Ele já teve aprovação, pareceres positivos pela maioria das comissões da Câmara, não é? Isso. Ele já passou pelas 2 primeiras sessões de pauta, que são aquelas no início do protocolo, depois dele receber o parecer favorável da Procuradoria da Casa, e aí passou pelas 2 sessões de pauta, e agora passou por todas as comissões. Ele está, como se diz aqui na casa, pronto para ir para a ordem do dia, né? E aí ser discutido e esperamos que aprovado pelo conjunto dos vereadores. Ele teve apenas uma alteração, né, vereador? Teve uma emenda que foi adicionada, se não me engano, pelo vereador Mauro Zacher, é isso? E que esta sim foi retirada do projeto final, este que irá para a ordem do dia, né? Do que tratava essa emenda? Isso, ele teve uma emenda do vereador Mauro Zacher que, enfim, corrigia alguma questão burocrática do projeto, né? Mas isso não altera o bojo do projeto, que acabou sendo aprovado, enfim, por todas as comissões pelas quais ele passou. A partir, digamos que nos próximas semanas ou no próximo mês, entre na ordem do dia, a partir de uma aprovação, qual é a expectativa para ser sancionada essa lei? A expectativa que a gente tem é que ele, a partir de agora, estando pronto, ele possa ser priorizado nas reuniões de liderança, nas reuniões de mesa, né?
podendo ir para a ordem do dia. Se acabar tardando em função da pauta que já existe, a ideia da gente é pedir o artigo 81, pedir regime de urgência, e aí ser votado pelo conjunto de vereadores. Eu acho que a sanção dele, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito sobre isso. O prefeito não tem óbice nenhum, muito antes pelo contrário. Eu acho que ele é um mecanismo, como foi colocado aqui pelos colegas da gestão, ele é um mecanismo a mais que a prefeitura passa a ter para efetivamente tornar os seus serviços mais resolutivos. Já são resolutivos hoje, mas que a partir desse instrumento, né, que a gente acaba entregando para a sociedade, pode fazer com que a resolubilidade desses serviços passem a ser maiores. E com isso, certamente, toda a sociedade porto-alegrense ganha com isso. A gente tem falado aqui durante o programa de uma correção de um problema, né? Uma multa para quem tem uma conduta errada. Mas acho que a gente deve comentar também que há 15 anos, mais de 15 anos, né? O SAMU tem prestado um serviço que é muito positivo para a cidade, né? Avaliamos que sim, né? E eu até queria aproveitar e destacar uma questão que, ainda que o SAMU já exista na cidade, nós vamos fazer 16 anos em novembro, ainda a parte da população não conhece o número 192, né? Pode parecer meio absurdo, né, que isso aconteça, mas isso é um dado nacional, inclusive, né? Tem estudos em relação principalmente à identificação, por exemplo, do AVC, né, popularmente acidente vascular cerebral, o popular conhecido como derrame, né? Então tem estudos que apontam que o 192 ele é conhecido por cerca de 30 a 40% da população brasileira. E nós percebemos em Porto Alegre que o número é muito mais identificado para as pessoas chamarem para acidentes de trânsito, para questões de violência e não para as urgências clínicas ou outras urgências, né? E isso nos preocupa no sentido de que urgências clínicas, os derrames, o infarto, a parada cardiorrespiratória, a dificuldade respiratória severa, quem precisar do SAMU nessas situações pode se beneficiar em muito sendo atendido pelo SAMU. E nós vemos que tem uma parcela de atendimentos que nós temos como perdidos, que as pessoas chamam e não aguardam no local, né? E daí alguns estudos da literatura dizem que quem normalmente chama e não aguarda é sinal de que não precisava de atendimento, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dúvida em relação a isso. Eu acho que isso não é um dado tão pouco significativo. Em torno de 7% as pessoas nos chamam e quando nós chegamos, que foram avaliadas situações como pertinentes, que foi enviado o recurso e o usuário não está mais naquele endereço que ele foi chamado, né? Pode ser um trote, né? Mas eram situações que pareciam muito verdadeiras. Nós entendemos, nós precisamos estudar esse dado, né? Ir atrás desse usuário, né? A minha percepção é de que isso pode significar um número grande de pessoas em situações verdadeiramente graves e que chamam e acabam levando o seu familiar, né? Aquele tempo não puderam esperar, porque aquele tempo entre ligar o telefone, chamar o SAMU e esperar a ambulância chegar, às vezes 5 minutos dão a sensação de estar passando, né, uma eternidade, né? 30 minutos, 1 hora, né? Quem espera numa situação grave tem a sensação de estar esperando por muito tempo, né? Nós imaginamos que essas pessoas podem estar chegando nas portas de urgência dos hospitais, serviços de saúde, em condições muito precárias porque não aguardaram, né? E se a gente perguntar, nós fizemos 2 anos atrás um trabalho grande com as escolas municipais e estaduais, onde nós treinamos primeiros socorros e muitas professoras, educadoras, portanto, diziam, olha, desconhecia que o SAMU atende urgência clínica, né? A gente achava que só atendia acidente de trânsito. Então, assim como a população não conhece o 156, né,
de uma forma meio impressionante, também não conhece 192 para isso. Talvez né? nesse processo de integração seja preciso também uma campanha. Na próxima pesquisa, nós vamos falar com o Flávio Dutra, da Comunicação Social, nós vamos incluir o item do 192 também para colocar. Isso é muito importante. Essa parte realmente é importante. E quanto à perda de ligação, queria também dar um dado, em maio do ano passado, nós tínhamos uma perda de 40% das ligações que chegavam 56. Por fila ocupada ou que demorava muito para ser atendida. Hoje nós estamos com 0,5% das ligações, que dá por volta de 10, 12 ligações no 156, e nós retornamos a ligação para as pessoas. E é uma surpresa do cidadão porto-alegrense de que a Prefeitura de Porto Alegre, no ano passado, pelo 156, de cada 10 ligações, 4 não atendia, hoje retornam para saber o que a pessoa quer. Então as pessoas ficam lá, não vou dar meu CPF, não, nós queremos apenas saber porque o motivo foi que nós estamos colocando. Claro. Então, esse é um trabalho que agora nós vamos fazer uma segunda fase de desenvolvimento junto com o 92 para ver todas as tecnologias e as preocupações que tem, porque é uma das diretrizes do governo, tanto para 2011 quanto 2012, a qualificação dos serviços públicos municipais. E certamente a classificação em saúde é importante para todos nós do governo. Perfeito. Isso dá uma sensação, deixa eu falar sobre isso que o Marcelo está dizendo, porque isso dá uma sensação de cidadania pro porto-alegrense impressionante. Eu me lembro, e agora tu suscitaste, e tem tudo a ver com o telefone, com o mutirão que foi feito pela Secretaria da Saúde na gestão do Dr. Pedro Gus, né? Em que nós ligávamos, e às vezes em horários à noite até, para achar as pessoas em casa para poderem ir à consulta especializada ou à cirurgia. As pessoas realmente, pessoas que estavam esperando há muito tempo, né? E as pessoas têm primeiro um susto, um certo rechaço, assim, dizer, não, mas estão ligando mesmo, 9 da noite, estão ligando da Secretaria da Saúde, isso não é trote. Não, minha senhora, dona Maria, ligando pela sua consulta oftalmológica e tal, então tá. E depois desse susto inicial, realmente as pessoas acabam tendo uma alegria muito grande, né? É a situação de que realmente o indivíduo passa a se sentir membro e com voz na sua cidade. Tá ótimo. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, e para a gente voltar e fechar o assunto mesmo, que hoje o nosso assunto é o projeto de lei do vereador aqui, que prevê uma multa para quem reiteradamente fizer trotes ao SAMU. Então eu gostaria das considerações finais de cada um dos convidados. Podemos começar pela enfermeira Dinorá? Podemos. Bom, na verdade eu acho que, como eu já coloquei, parabenizar o Dr. Tiago pela iniciativa, eu acho que é super importante isso, eu acho que o ganho de educação da população é muito grande com isso, com certeza. A gente vai estar colhendo os lucros disso, né, se isso a gente pode considerar de lucro. Na verdade, eu acho que a gente como cidadão, como tu disseste, a gente como cidadão acaba se sentindo, inclusive, prestigiado com essas pequenas situações. Bom, no momento que eu precisar do socorro, a linha vai estar desocupada, né? Se a gente conseguir diminuir esse índice de ligações, que a porcentagem a gente sabe que não vai chegar a zerar, mas que diminua essa porcentagem, eu acho que já é um grande ganho. E reforçar aquilo que eu já disse antes, nós temos vários outros projetos que eu acho que são bem importantes, né? O ganho disso, inclusive, está nesse debate. Vamos conseguir aproximar algumas coisas com o 156, né? Dividir algumas coisas que a própria prefeitura já tem e trabalhar como um todo, que eu acho que isso é bem importante. Que tem outros projetos. Parabéns, doutor Tiago. Ficamos à disposição. Tá ótimo. Marcelo, então, por parte da prefeitura, a expectativa o nome é de do que... programa nós vamos trocar de Porto Alegre em Debate por Porto Alegre em Reunião. Vamos fazer os jogos do Marante. É que realmente a cidade é muito grande, 1.436.000 habitantes. Importante a gente entrar em consenso sobre algumas coisas. Não, mas né? consenso eu acho que nós estamos tendo. Eu acho que todo o serviço público de Porto Alegre, realmente ele consenso para atender o cidadão e ter essa parte. Uma parte que me preocupa vendo agora, que é um problema que nós temos, que às vezes as pessoas dizem que o telefone está ocupado, não entrou. Lá no 56 nós já detectamos isso. É que algumas operadoras de telefonia, aí nós vamos ter que multar elas e ver alguma coisa, tanto o 192 quanto o 156, eles são máscaras de outro telefone. O nosso é o 32890156.
E se tu ligar por algum celular com a antena não esteja ainda calibrada, tu vai dizer ou que o telefone está ocupado ou que o telefone não existe. E no caso do 192, isso dá, não sei, depois que eu terminar nós vamos continuar a nossa reunião aqui para nós realmente qualificar, que é uma preocupação que nós todos temos, tanto eu com um cargo de comissão representando o governo, quanto o pessoal que é da casa realmente, para que a gente dê um serviço de melhor qualidade a todos os porto-alegrenses. Tá certo. E parabéns ao Dr. Tiago pela iniciativa desse projeto. Tá ótimo. Rosane, as suas considerações finais aqui como representante do SAMU falando desse projeto, vereador. Mas então, também quero parabenizar, agradecer o interesse do vereador, né, por mexer nesse tema, né, e ao mesmo tempo desejar que logo essa lei fique obsoleta, né, que a gente não precise estar usando desse expediente, que as pessoas entendam o significado do que é o número 192, que o utilizem na sua plenitude, né, que o usuário tem, nós nos esforçamos para oferecer um serviço de qualidade, né, é um serviço do Sistema Único de Saúde, portanto, nós queremos fazer valer todas as diretrizes, os preceitos do sistema, de ser equânime, né, de trabalhar de uma forma universal, e para isso as pessoas precisam poder usar com acesso, né, a gente garantir isso. Então, que a gente possa trabalhar, possa fazer o serviço ser mais e mais reconhecido pela população, porque é importante que as pessoas, na hora, né, de necessitar, para aquilo que elas têm de mais precioso que é a vida, que a gente esteja preparado para defender a vida. E não fazer trote é uma forma da gente defender a vida também. Então nós, os trabalhadores da saúde de um lado, prestando o serviço, e a população usando desse serviço, né, com responsabilidade também, para que a gente possa funcionar. Eu acho que a integração dos nossos serviços enquanto prefeitura, né, são várias secretarias, às vezes da gente fazer a intersecção dentro das próprias secretarias, não é um processo fácil por N questões que se trabalha, o que dirá no âmbito de toda a prefeitura, mas eu acho que, né, se caminha para esse esforço, e para nós é muito bom, né, estar num programa de debate, poder ver que a gente sai daqui com tarefas a fazer, né, acho que esse é um desafio também, né, a gente sai com ideias, né, e como é que nós vamos fazer, tanto para operacionalizar, aplicar a lei, quanto para outras coisas que foram levantadas aqui que a gente pode fazer. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tá ótimo. Educação e conscientização, as palavras-chave do projeto, então. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer aqui em público a oportunidade, né, e principalmente aqui a presença da Rosane, da Dinorá e do Marcelo, que certamente trazem uma experiência, uma bagagem muito grande para a gente efetivamente poder, com educação, diminuir esses acessos que chegam a mais de 30%, acessos indevidos ao SAMU, que, como eu falei na abertura, podem acabar por impossibilitar que vidas sejam salvas, né? Então, quero eu também agradecer muito a vocês a presença aqui, a contribuição desse projeto que veio lá do SAMU, né? A gente, conversando com técnicos do SAMU, colocaram o problema, colocaram esta possibilidade, e realmente, a partir daí, a gente possa entregar para o Executivo uma forma correta, uma forma legal, para que o Executivo possa tornar esse serviço mais efetivo e eficaz do que ele já é. Então, eu quero agradecer também as pessoas que têm mandado e-mail, que têm se solidarizado com o projeto, e o grande objetivo, como falou a Rosane aqui, era que a gente não precisasse desse projeto e que a gente não precisasse nem ter multa, mas infelizmente o processo educacional, às vezes, ele inicia com uma rigidez, tem que iniciar com uma rigidez maior. Às vezes, e aí, olhando assim, parece que aqui a gente está na figura de pai que tem que dar os limites para esses filhos que acabam
ligando indevidamente para o SAMU. E para que realmente o serviço possa ocorrer com regularidade e possa cumprir o seu grande objetivo, que é poder atuar naquelas situações de risco iminente de vida. Tá ótimo. Vereador, sucesso ao seu projeto, então. Obrigado. E muito obrigado a todos vocês por participarem aqui na TV Câmara do Porto Alegre em Debate. Nosso programa termina aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.